Eu vou esperar eles entrarem, então, já que você acabou de mandar o link, deve entrar mais alguém, pelo menos, né? Tá bom, então. Só um minutinho. Enquanto isso, eu coloco o link no ar. Pronto, já tá lá. Gente, deixa eu ver, já faz uns 2 minutinhos que eu tô aqui, então eu vou começar pra gente não estender muito esse tempo do início e não perder muito tempo. Eu vou começar falando sobre os links que eu deixei para vocês no AVA, relacionados à nossa aula da semana passada. Na semana passada, eu senti que a gente falou um pouco sobre sexualidade no final da aula, né? Uma das colegas trouxe um relato dela de uma experiência enquanto estagiária, né, que tinha a ver com o assunto do texto. E hoje eu queria falar um pouquinho disso antes da gente começar a aula. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Estou esperando só carregar aqui. Vamos ver se foi. Foi. Nossa, Certo, então, o primeiro link que eu deixei aqui tá o AVA, né? Tá a videochamada da semana passada. O primeiro é um episódio do podcast Mamilos, que o nome dele é Sexoterapia. Esse episódio recebe uma psicóloga que se chama Ana Canosa. Ela trabalha com terapia sexual, terapia sexual acho que não é um bom nome, mas ela trabalha com sexualidade no contexto de psicoterapia. Ela atende casais e tudo mais, e ela fala um pouco da experiência dela enquanto psicóloga, e as apresentadoras também falam algumas coisas, elas leem relatos que as pessoas mandam, então, e é de uma forma descontraída, descomprometida com o estudo Tá aparecendo direito para vocês aí? Acho que tá, né? Ninguém reclamou? Onde tem uma imagem escrito sexoterapia? Isso, é o lugar onde vocês vão ouvir, né? O podcast, quem quiser ouvir. É uma sugestão mesmo de material para que vocês possam refletir mais sobre o tema e, se quiserem, se isso suscitar perguntas, se isso fizer vocês terem curiosidade sobre alguma coisa ou quererem uma discussão sobre algum assunto,
Aí eu vou deixar um canal aberto, meu e-mail, o Ava, minhas mensagens do Ava, para vocês mandarem dúvidas ou coisas relacionadas a esse assunto para a gente discutir na aula. E aí não precisa se identificar, porque talvez não precisa se identificar para a turma, né? Porque aí, às vezes, durante a aula, vocês não vão se sentir à vontade em falar desse assunto. Então, esse aqui é um episódio que ele fala de uma forma geral sobre isso, fala um pouco sobre relacionamentos também. E a outra sugestão é o podcast da Ana Canosa mesmo, que é a psicóloga. Tem vários episódios, cada um deles tem um tema diferente. Então, vocês podem ver aqui, amor e sexo em tempos de pandemia, amor à distância, meu namorado é bissexual, quem precisa de educação sexual, uma experiência de amor livre, sexo no casamento. Tem, assim, diversos temas. Vocês podem escolher o que, nojos e vergonhas, o que chama a atenção de vocês, o que vocês têm curiosidade, o que vocês gostariam de ouvir mesmo, e mais para trazer esse assunto, como eu tinha falado no final da aula passada, com um pouco mais de naturalidade. Então, deixei esses materiais para vocês ouvirem, se quiserem, se tiverem interesse. Se quiserem comentar comigo sobre o que vocês acharam, né, me falar sobre alguma questão, desculpa, alguma questão, alguma dúvida, por exemplo, eu estarei à disposição para a gente conversar. Uma outra sugestão, só que essa eu não tenho aqui para mostrar na tela, mas que talvez vocês tenham acesso, é um seriado da Netflix que chama Explicando o Sexo. Eu vou escrever aqui no chat, caso vocês queiram procurar. Ele tem na Netflix, e cada episódio também é sobre um assunto diferente. Tem sobre atração sexual, sobre fertilidade, contraceptivos, tem vários assuntos também relacionados à sexualidade, mas qual que é o meu objetivo com isso? A gente não vai ter uma aula específica para falar disso, a menos que, assim, conforme as demandas forem surgindo, eu posso pensar em um momento para a gente falar disso especificamente, mas meu objetivo aqui é dar oportunidade para vocês ouvirem, refletirem, discutirem, se tiver interesse, entre vocês ou com outras pessoas que vocês têm intimidade sobre o assunto, para que vocês possam passar a tratar o assunto de sexualidade com um pouco mais de naturalidade e isso facilitar o trabalho de vocês nesse sentido, certo? Então, ficam essas sugestões de materiais. Para a aula de hoje, o texto... Nossa, minha voz está acabando. O texto de hoje se chama Sentimentos dos Familiares. Ele está no AVA, está numa aba que chama Plano de Ensino e Materiais. Aí o arquivo se chama Sentimentos dos Familiares. Quem quiser pegar lá para acompanhar, se vocês já não tiverem. O nome completo do artigo é Sentimentos dos Familiares em relação ao paciente internado na unidade de terapia intensiva. Então, aqui a gente vai falar diretamente das questões relacionadas à família do paciente, um paciente que está num estado grave, um paciente crítico, né, que talvez vai demandar um pouco mais, que a família vai demandar um pouco mais de nós enquanto profissionais de saúde, né? Ela começa falando, então, eu vou ir seguindo, se vocês quiserem me interromper ou perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário, vocês fiquem à vontade, como sempre, tá bom? Então, a unidade de terapia intensiva, a UTI,
é um lugar, uma parte do hospital que é especificamente destinada, como vocês sabem, a pessoas que estão em situação grave, né? Ou em uma situação de risco que precisam de uma assistência médica e de uma assistência de enfermagem constante, né? Lá vai ser oferecido um serviço mais especializado, com equipamentos específicos, né? E por isso, por ser um lugar que a gente sabe que é específico para situações graves, ele pode suscitar ou gerar na família alguns sentimentos de insegurança, de ansiedade, relacionados a uma ameaça de morte iminente. Quando o médico chega e fala pra gente assim, olha, o seu familiar, seu pai, sua mãe, seja quem for, seu filho, ele vai ser transferido para UTI. Isso é o mesmo que dizer, olha, a situação dele é grave e ele precisa de cuidado intensivo, certo? Então, quando algum familiar nosso, tá nessa situação grave, os familiares podem muitas vezes ficar confusos, desamparados, podem ter um sentimento de impotência, até porque na UTI a gente tem menos acesso ao paciente, né? Não é um lugar que fica acompanhante, as visitas são mais curtas, são menos pessoas que podem entrar na visita. É, Mesmo se o paciente tiver acordado, mesmo se ele tiver se ele não tiver sedado, se ele tiver com o discurso organizado, orientado no tempo e espaço, ainda assim pode ser que esse tempo de visita, por exemplo, não seja o suficiente para você conversar com ele, para saber dele, para sentir que você tem algum controle sobre a situação, né? Então, os familiares, muitas vezes, esse sentimento de desamparo, de impotência, muitas vezes está relacionado com isso, com a situação que a UTI, eu vou colocar meu celular no silencioso, com a situação que a UTI oferece mesmo, né? Por mais que essa pessoa esteja sendo bem cuidada, por mais que a equipe seja atenciosa, o simples fato da pessoa estar na UTI pode causar esses sentimentos. Além disso, dentro da UTI, dependendo além da gravidade, né, tem lá aparelhos eletrônicos, tem sons, tem funcionamento de equipamentos que são desconhecidos para a família do paciente, que a equipe conhece muito bem, que sabe o que significa, o que cada informação que está naquela tela quer dizer, mas que a família não tem familiaridade com aquilo e não sabe. Então, isso pode causar insegurança, né? Uma pessoa que não conhece aquele equipamento pode fazer alguma suposição sobre o que significa algum dado e a partir disso já tirar conclusões e ficar com medo da situação que seu familiar está. Então, é realmente um ambiente que gera ansiedade e insegurança, né? E a gente não pode deixar de considerar que o adoecimento, ele não é uma vivência só do paciente, ele é uma vivência da família também, porque a família está convivendo com o hospital, está vivenciando a experiência do hospital todos os dias, né? Ela está frequentando aquele ambiente, está vendo como ele funciona, está submetida ao estresse que o hospital causa também. E além disso, mesmo que ela não esteja no hospital, frequentando o hospital, de alguma forma, o fato daquela pessoa, do familiar, estar hospitalizado, causa um impacto e modifica os hábitos, a rotina das pessoas que estão envolvidas, né? Mesmo assim, a presença da família no hospital é bastante positiva para a melhora do paciente, para que ele se sinta mais seguro,
para que ele esteja tranquilo durante a internação, né? Ele não vai se sentir abandonado, ele não vai se sentir sozinho, ele vai sentir que tem alguém ali por ele, né? Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência profissional, eu sei que não, mas pode ser que vocês tenham tido alguma experiência ou como paciente ou como acompanhante de algum paciente, e vocês podem se lembrar de como é esse sentimento, né, de estar nesse lugar de acompanhante de um paciente que está num estado grave. Então, é importante que a família esteja presente, né? Apesar de ser um ambiente estressante para a família, também seria estressante não poder participar disso, né? Nesse momento que a gente está vivendo agora da pandemia, eu tenho visto relatos de pessoas na TV, na internet, que falam de estarem angustiadas por ter um familiar no hospital e não poder acompanhá-lo, porque agora não está podendo acompanhar ninguém, principalmente no hospital que atende essa demanda especificamente, não pode ter nenhum acompanhante, né? Então, você sabe que seu familiar está lá, que ele está sendo cuidado, mas você não tem como acompanhar. Então, se está lá é estressante, não estar lá também pode causar muitos impactos, né? Então, pensando em tudo isso que eu falei, é necessário que a gente preste atenção, então, nessa família dentro do hospital. O que essa família está fazendo lá? Como que está sendo essa experiência para ela? De que forma que a gente pode auxiliar nesse sofrimento que a família está vivendo em consequência da internação e da doença do paciente. Primeiro, para a gente pensar nessa família, a gente precisa decidir e entender como que se define o que é família, né? Pode ter alguém que vai pensar que a família é quem tem laços consanguíneos, né? Que a família é só quem é parente biologicamente, vamos dizer assim, ou tem pessoas que não têm uma relação tão próxima com os familiares de sangue, entre aspas, mas tem uma relação mais próxima com outras pessoas que ela considera família. Então, aqui se considera que família é quem o grupo familiar decide que faz parte. Ou seja, aquela pessoa que você fala, esse aqui é da minha família, meu amigo que é da minha família. Ele pode ser considerado da sua família. Porque ele está frequentando o hospital também e está vivenciando a experiência, né? Então, está sujeito ao sofrimento. Então, todas as pessoas dessa família, para a gente entender esse vínculo, elas estão comprometidas com a manutenção desse grupo familiar, né? Então, é por isso que outras pessoas que não têm laço consanguíneo podem ser consideradas famílias nesse contexto. Só que a presença da família dentro do hospital, ela pode e, em geral, gera desconforto em relação à equipe. As autoras desse artigo, elas trazem que a equipe de enfermagem tem uma certa resistência em relação à presença da família. Por quê? Os dados que elas apresentam aqui dizem o seguinte: 96% das enfermeiras que participaram de um estudo se sentiam incomodadas com a interrupção dos familiares. Dessas enfermeiras que se sentiam incomodadas, 30% se sentiam nervosas, outros 30% se sentiam aborrecidas e 40% se sentiam impotentes diante das interrupções da família. Em outra pesquisa, foi também constatado que a equipe de enfermagem não conseguia manter uma interação direta e efetiva com a família, tem uma dificuldade de comunicação com a família do paciente. Então, isso nos mostra que existe uma necessidade de olhar para isso, né? Um novo olhar para a família dentro do hospital. Vou falar agora da minha experiência no hospital. No hospital psiquiátrico onde eu trabalhava, as famílias,
tinham um papel importante para o paciente, como em qualquer contexto, né? Mas elas causavam muito desconforto à equipe, muito. Porque era uma equipe e era uma cultura institucional onde a família não podia falar muito, a família não podia dar muito trabalho. Os profissionais que trabalhavam lá, a equipe, não gostava que a família ficasse perguntando demais, dando opinião demais. Se a família, por exemplo, fosse visitar o paciente, chegasse lá e falasse, olha, eu acho que meu filho está muito medicado, ele está lentificado, ele está falando com dificuldade, a equipe não gostava desse tipo de colocação. Outro caso, tinha uma ala que tinha acompanhantes, né, dentro desse hospital, que podia ficar acompanhante. E nessa ala, os acompanhantes davam muito trabalho para a equipe, davam muito trabalho, né, porque eles reclamavam das coisas que não estavam certas, eles passavam todas as demandas do paciente para a equipe, seja fosse a enfermeira, fosse técnica, fosse a psicóloga, quem fosse que estivesse por lá no momento, eles passavam as queixas, falavam, olha, o fulano de tal tá com dor de cabeça, o fulano de tal não tá se adaptando a esse remédio, ele tá dormindo demais, ou ele não tá conseguindo dormir à noite, ele tá muito irritado. Então, o tempo todo, chegavam queixas da família. E eu entendo que isso podia ser também, essa insatisfação da equipe, podia ser também uma expressão da sobrecarga de trabalho, porque realmente tinha muitos pacientes para o tamanho da equipe de enfermagem, principalmente. Para todas as equipes, mas para a de enfermagem que estamos falando agora, eu vou especificar ela. Então, essas demandas, o paciente quer isso, ele quer aquilo, ele está sentindo isso, está sentindo aquilo. Isso aí causava um desconforto na equipe, porque a equipe já tinha muitas outras demandas para cumprir, né? Então, talvez isso seja um reflexo da sobrecarga de trabalho que essas minhas ex-colegas de trabalho estavam submetidas. Então, aqui, pensando nisso, nesses desconfortos todos que a presença da família pode gerar, aparece uma necessidade muito grande de a família também ser objeto de cuidado, não só da enfermagem, mas da equipe de saúde como um todo. Da família também receber uma atenção da equipe, certo? Vocês tiveram alguma experiência nos estágios onde um familiar atrapalhou o andamento do trabalho de vocês, ou ajudou, ou que ele deu alguma opinião que incomodou vocês de alguma forma, ou estando como acompanhante de um paciente, já aconteceu algo parecido com vocês? Vocês querem relatar? Fiquem à vontade, tá? Não precisa ter vergonha. Então, pensando em tudo isso, eu tô continuando porque ninguém falou nada, tá? Mas a hora que vocês quiserem continuar, a hora que vocês quiserem falar, vocês fiquem à vontade de verdade. Pode me interromper que não tem problema nenhum. Então, com isso, que se justifica a preocupação em conhecer esses sentimentos dos familiares. E poder olhar para eles. Se a gente conhece como essas pessoas se sentem, é mais fácil que a gente tenha empatia por elas, mais fácil que a gente possa saber como auxiliar essas pessoas, né? E é um esforço para a gente poder proporcionar uma assistência melhor, tanto à família quanto ao paciente, certo? Então, o estudo aqui que eu estou apresentando para vocês, ele usou uma abordagem qualitativa, ou seja, ele fez perguntas e buscou interpretar as respostas dos entrevistados. Foi feita num hospital em Sergipe, e é um hospital onde tem um pronto-socorro e um centro de trauma e um centro cirúrgico. Tem uma equipe multidisciplinar, que tem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogo, assistente social, técnicos e auxiliares de enfermagem, entre outros profissionais. E aí eles relatam que os horários das visitas
acontecem todos os dias das 11 às 11h30 e das 16 às 16h30. Percebam só 30 minutos de visita, né? É um tempinho curto. E ainda tem um dia da semana, que é a quarta-feira, que só tem visita à tarde, não tem visita de manhã. Então, esse é o cenário, né? E aí, para isso, foram entrevistados 24 familiares de 24 pacientes críticos, e os critérios de inclusão para essa pesquisa, ou seja, quem eles consideraram participante, foi a pessoa que topou assinar o termo de consentimento, a pessoa que topou participar da pesquisa voluntariamente, e que tinha um familiar internado há, no mínimo, 48 horas no hospital. E precisava ter tido, pelo menos, 3 visitas no hospital. Então, tinha que ser uma pessoa que já estava um pouco mais inserida na rotina do hospital, né? A pessoa que tinha um paciente há 2 dias e que já tinha feito 3 visitas, pelo menos. E aí tinha que ser parte da família e ser maior de 18 anos. Ok. Nos procedimentos, então, eles fizeram as entrevistas, né? Trouxeram as perguntas com um gravador para poder registrar as respostas, e a entrevista semi-estruturada. As respostas foram... Estou demorando porque eu estou passando minhas anotações aqui, tá? As respostas foram analisadas por uma metodologia de análise de conteúdo, que categoriza, essa metodologia categoriza as informações que são trazidas pelo entrevistado e agrupa as respostas que são semelhantes para poder fazer uma análise, né, do conteúdo que foi trazido. Então, primeiro eles fizeram uma leitura do que os participantes trouxeram e depois criaram as categorias de análise e foram colocando essas falas nas categorias às quais elas pertenciam, e para depois poder inferir significados, ou seja, interpretações, às falas dos pacientes, certo? Desses 24 participantes da pesquisa, 70% era do sexo feminino, ou seja, eram mulheres, e tinham idade entre 25 e 53 anos. Mulheres adultas. Entre essas mulheres, se verificou que a maioria, 58%, eram filhas e esposas. E os demais entrevistados, né, 41%, tinham outro tipo de parentesco com o paciente. Eram netas, tias, irmãs, prima, sobrinha. E os homens, que eram a menor parte, eram 29% dos entrevistados. Eles tinham idade entre 33 e 47 anos, então um pouquinho mais velhos do que as mulheres, e a maioria eram filhos ou netos de algum paciente. Então, não tinha marido, não tinha primo, não tinha neto, neto tinha, desculpa, não tinha marido, não tinha tio, não tinha irmão, só tinha a maioria filhos e netos, né, de pacientes. Percebam que as esposas acompanham muito seus maridos, né? Já os esposos não acompanham tanto na internação. Elas interpretaram aqui esses dados como a presença de uma mulher, né, nesse contexto, proporciona uma segurança, um suporte emocional, né, e que na nossa cultura a mulher tem muito esse papel de cuidado, né, a maioria das mulheres acaba assumindo esse papel de cuidado, de atenção à necessidade de outra pessoa, de suporte emocional. Não é à toa que na enfermagem e na psicologia, por exemplo, tem muito mais mulheres do que homens. Isso também é um traço da nossa cultura. A gente escolhe esses cursos
porque a gente aprende a ser cuidadosa com o outro desde criança, né? Isso não está errado, tá? A gente pode escolher o curso que a gente quiser. É só uma interpretação do traço cultural mesmo. Então, também se mostrou que a maioria das mulheres acompanhavam os cônjuges, e o contrário não acontecia, né? Os homens já não acompanhavam tanto. Elas falaram aqui do nível de escolaridade também, a maioria tinha ensino médio completo ou incompleto, e então isso faz com que elas considerem que as pessoas tinham um nível de alfabetização para entender as perguntas, entender as colocações e tudo mais. Quando a gente trabalha com uma população que não tem o mesmo nível de instrução, né, que não tem um nível de instrução mais avançado, a gente tem que tomar cuidado com a linguagem que a gente vai usar também, porque pode ser que a pessoa não entenda o que você está falando. Isso não é preconceito, é atender a necessidade específica de um grupo, de uma população, né? Então, se tem uma população que tem uma dificuldade de entendimento de uma linguagem mais rebuscada, mais acadêmica, então a gente tem que tomar cuidado com isso para falar numa linguagem que as pessoas entendam, inclusive na docência, né? Então, se eu falo algum termo que vocês não entendem, por isso que eu sempre fico perguntando, tudo bem, gente, vocês estão entendendo? Porque eu não sei o que vocês entenderam do que eu falei ou não, né? Então, por isso que eu fico buscando esse feedback. E aí, de todas as falas trazidas, eles categorizaram em alguns sentimentos. Eu vou falar de cada um deles com calma, e aí, mais uma vez, eu peço que vocês tragam comentários ou dúvidas se houver, tá? Um deles é ansiedade, uma das categorias. A família passa, além das alterações de saúde do parente que está doente, né, que está internado, ela também precisa, como eu tinha falado, lidar com um ambiente totalmente novo que ela não sabe, ela não conhece, não sabe o que significa. Às vezes ela vai ter que lidar com nomes que ela nunca ouviu falar, com uma pessoa da equipe da enfermagem que não foi minha aluna e que não vai se comunicar direito com o paciente, porque vocês eu sei que vão. Eu espero que vocês vão explicar o procedimento que vai ser feito com cuidado, tanto para o paciente quanto para o familiar, né? Então, essa falta de informação causa ansiedade. E aí, as falas delas relatadas foram ansiosa, porque cada dia que eu venho visitar, ela tá com um quadro novo. Tem outras falas, né? Eu me sinto ansiosa, porque é dificultoso a gente não saber que a mãe da gente está passando por um processo muito difícil na vida dela. Eu ficava muito nervosa esperando a melhora dela. Os 2 primeiros dias que eu cheguei aqui na UTI, eu comecei a me sentir tão nervosa que eu ficava trêmula. Ansiedade, porque ela foi para a cirurgia sexta e retornou porque não teve condições de ser operado. Eu fico assim, ansiosa, porque quando ele entrou aqui foi muito difícil. Então, a maioria das pessoas relata essa ansiedade. E eu vou contar um caso para vocês de uma pessoa que eu conheço. Eu tenho uma amiga próxima, uma amiga de infância, que ela teve bebês gêmeos no ano passado. Eles fizeram um ano, acho que faz 2 semanas, ou uma semana. E eles nasceram prematuros. Então, eles precisaram passar um tempo na UTI. Ela ficou, acho que 40 dias ou mais com eles na UTI. E ela não estava internada mais, ela já tinha recebido alta, né? Mas as crianças precisavam passar por alguns procedimentos, alguns cuidados, que só a UTI que poderia proporcionar para eles. E aí ela relatava justamente isso que as entrevistadas do estudo falam, que ela tinha muita dificuldade em lidar com a situação de incerteza, porque às vezes ela saía de lá e os filhos dela estavam bem, e aí no outro dia ela chegava lá e eles tinham piorado, ou eles tinham tido alguma complicação de um dia para o outro, porque ela ia lá todos os dias, ela passava todos os dias lá. Ela estava já de licença maternidade, ela chegava lá de manhã e só ia embora à tarde. Então, ela ficava lá o dia inteiro para ter informação, porque ela precisava amamentar também as crianças, então ela podia entrar
para amamentar, e isso gerava muita ansiedade nela, né? E a ansiedade é uma reação normal do nosso corpo quando a gente está diante de uma ameaça de perigo, né? Nesse caso, a gente está lidando com o medo da morte ou com a incapacidade de controlar a situação, né? Nesse sentido da ansiedade, né? É um sentimento normal que todo mundo vai ter em situações de perigo, e às vezes a pessoa que está se sentindo assim, o familiar que está se sentindo assim, ele não vai ter tanta habilidade em pedir ajuda, como eu já falei em outros momentos. E além disso, outra coisa que eu já falei também em outros momentos é que essa qualidade da comunicação e do vínculo que o familiar tem com a equipe facilita nesse processo, ajuda que ele se sinta menos ansioso, né? A gente não vai fazer nenhum milagre, mas a gente consegue ajudar essa pessoa a ficar mais confortável na situação de acompanhante de um paciente crítico, de um paciente em estado grave. Certo? Outro sentimento relatado foi a preocupação. A hospitalização, como eu já tinha falado, é uma coisa que envolve muito o familiar, né? E a preocupação, eu acho que eu não preciso nem falar muito sobre, porque os relatos que aparecem são de preocupação com a saúde, preocupação de quando que a pessoa vai poder sair, se ela vai sair com vida da UTI. E além disso, esses relatos, eles aparecem assim, inicialmente mais preocupação e depois menos preocupação, porque aí, com o tempo, as dúvidas estão sendo esclarecidas, o estado do paciente fica mais claro até mesmo para a equipe, né, que está acompanhando, e o familiar que está acompanhando, ele também pode estar mais familiarizado com o ambiente. Então, ao longo do tempo, a preocupação é um sentimento que vai diminuindo a intensidade, mas no início ela é bem presente e bem significativa, né? Angústia e tristeza também. Esse sentimento de angústia é difícil definir, né? O que é uma angústia. Mas é um incômodo geralmente relacionado a uma coisa que a gente não consegue resolver, que não está nas nossas mãos, né? Por exemplo, essa situação que agora a gente está vivendo, da pandemia. Eu fico angustiada com ela, porque eu não sei quando vai acabar, eu não posso fazer nada para que ela acabe, eu não posso controlar a situação como ela está acontecendo, eu não posso controlar se as pessoas estão se cuidando direitinho ou não. Então, tudo isso me causa um sentimento de, como que eu posso dizer? De impotência mesmo, de falta de controle sobre a situação. Então, você está triste, preocupado com uma coisa, e ao mesmo tempo você não pode fazer nada sobre, né? Então, eu acho que a angústia seria um sentimento gerado por esse tipo de situação. E aí, nos relatos dos familiares que foram entrevistados, ela aparece dessa forma também. Porque a pessoa vê, os relatos dizem o seguinte: muita angústia no coração, porque ele tá aqui dentro sofrendo por causa da doença. Eu me sinto assim, sabe, triste em não poder ajudar. E a gente só lamenta pela dor que o paciente da família da gente tá passando e não pode fazer nada, é só tristeza. É um momento muito triste, um momento de tristeza. Uns 15 dias para cá, ela não teve mais reação. Então, a gente fica triste com isso. É muito triste saber que minha mãe tá sofrendo muito, né? E, mais uma vez, essa aflição, essa agonia, esse sofrimento, né? Pela falta de possibilidade de ajuda a essas pessoas e pelo medo da morte mesmo, né? Por não poder ajudar diretamente.
A gente sabe que a equipe está fazendo o melhor, que está ajudando, está cuidando daquela pessoa, mas a gente se sente na obrigação de fazer alguma coisa também, né? E muitas vezes não tem essa possibilidade. Mais uma vez, acho que fica até repetitivo em alguns trechos aqui. A falta de controle aparece relacionada também à sensação de impotência, né? De saber que você não pode fazer nada além do que a equipe já está fazendo, nada além de estar presente para esse paciente, de realizar as visitas, de fazer o que está ao seu alcance, né? De realizar as orientações que a equipe solicita, né? Nada além disso. E nesse sentido da impotência, dessa angústia de não poder fazer nada sobre, a gente pode tentar ajudar o familiar, ajudar essa pessoa, diminuindo essa angústia, ajudando ela a entender que ela realmente não pode fazer nada, e num sentido de aceitação da situação mesmo. Não sei se vocês estão me entendendo, se vocês não tiverem, vocês me avisam. Mas de olhar para a situação de uma forma realista, o que você pode fazer por essa pessoa que está lá na UTI, que está internada, que está no estado grave? O que está ao seu alcance? Tudo bem, então vamos se preocupar com essas coisas que estão ao seu alcance. O que não está ao seu alcance, essa briga interna de não, o desejo de poder fazer alguma coisa versus a realidade de não poder fazer nada, ela gera um gasto de energia, um gasto de saúde até, gera essa angústia, essa ansiedade, essa preocupação, que é até adoecedora se a gente estiver pensando em saúde mental para o familiar. Então, o caminho mais saudável é aceitar a situação, né? Eu acho que eu falei, eu não sei se foi para vocês ou se foi para a turma da manhã, mas eu falei de um livro que trata um pouco dessa angústia da possibilidade da morte de um paciente, de um familiar, né? Ele é um livro que pode contribuir muito para vocês, para a formação de vocês, nesse sentido de desenvolver empatia, de compreensão da morte e tudo mais, mas também serve para nos dar ferramentas para auxiliar essas pessoas que estão passando por essa situação. O nome do livro, eu vou deixar. Eu não tenho ele em PDF, infelizmente, para passar ele para vocês, mas ele não é um livro muito caro. Quando eu comprei, eu acho que eu paguei R$ 30 nele. Não é um livro muito caro. Então, se vocês tiverem interesse em procurar, é um livro interessante. O nome dele é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. O nome da autora é Ana Cláudia Quintana, eu acho. Ela é uma médica, geriatra, e ela trabalha com cuidados paliativos. Acho que tem até uns vídeos dela no YouTube, se vocês se interessarem pelo assunto e não quiserem ou não puderem comprar o livro, vocês podem procurar algum vídeo dela que ela fala um pouco sobre esse assunto também. Ela trabalha, então, com cuidados paliativos e numa perspectiva de proporcionar bem-estar para a pessoa, mesmo que não tenha nada mais a ser feito por ela, né? Quando alguém diz que não tem mais nada a ser feito pela pessoa, em termos de melhorar a saúde física, em termos de salvar ela, vamos dizer assim, da doença, né? Ainda tem muito que a gente possa fazer para proporcionar bem-estar e conforto para essas pessoas. E às vezes ter noção disso é tudo que a família precisa para aceitar o momento que ela está vivendo, né? Então, por isso que eu falei desse livro. Além disso também, além desses sentimentos que eu já falei, apareceram sentimentos de dor e mágoa. A dor é uma sensação subjetiva de desconforto, ela não precisa ser relacionada a um estímulo físico, né? Quando alguém fala que um sentimento de dor
né? Ela está falando de uma forma mais subjetiva, psicológica, né? Que ela vai dizer, aqui nos relatos aparece assim, é doloroso ter uma pessoa nessa situação de sofrimento, né? Dói ver a minha mãe nessa situação. Então, nesse sentido de dor, né? Que é uma dor que a gente não vai ter como aliviar, mas a gente tem como acolher, a gente tem como compreender, né? Eu já mostrei para vocês o vídeo da empatia, né? Tem algumas possibilidades, alguns modelos que a gente pode tentar seguir para acolher essa dor das pessoas. A gente não vai ter como tirar ela dali, mas a gente tem como fazer com que essa pessoa se sinta acolhida e se sinta compreendida, que muitas vezes é disso que ela precisa. Né? Outra questão que aparece é o medo da perda, né? Esse período em que a pessoa está na internação, na UTI, ele representa muitas vezes isso que eu estava falando, representa a separação, né? Representa um estágio antes da morte. Até na aula que eu estava dando de manhã, uma aluna trouxe um relato de um familiar dela que sofreu um acidente e precisou ir para UTI. E antes dele ir para UTI, ele disse: eu não quero ir para UTI, porque todo mundo que vai para UTI morre, ninguém volta da UTI, né? Então, essa ideia está muito relacionada à morte. Claro que a gente sabe que muita gente volta sim, que o fato das pessoas morrerem depois de ir para UTI tem muito mais a ver com o estado delas de saúde estar muito agravado do que com a UTI em si, né? Mas tem uma ideia que ela está relacionada à morte. E a morte é um assunto difícil de lidar, né? Apesar de ser um processo natural da vida, a gente não fala de morte com naturalidade. Assim como a gente não fala de sexo com naturalidade, a gente também não fala de morte com naturalidade. A gente sabe que vai acontecer com todo mundo, mas ninguém está preparado para lidar com isso. Ninguém lida como um processo fisiológico normal, né, da vida. Então, isso suscita na gente muitos sentimentos relacionados à dor causada pela morte, né? E fazer parte desse cotidiano da UTI deixa a gente mais exposto ainda, porque uma pessoa que está frequentando um hospital, o profissional de saúde que está habituado com isso, vai lidar com a morte de uma forma mais natural. Eu entendo dessa forma, pelo menos. Mas o familiar que não está familiarizado com aquele ambiente, é um ambiente onde ele vai ter acesso a outras pessoas que também estão em momentos angustiantes. Isso parece ser até contagioso, assim, a lamentação, o choro, a perda, saber que tinha, por exemplo, um paciente no leito ao lado do seu familiar, com um problema talvez parecido, e ele veio a óbito. Então, isso traz sentimentos de dor, de perda, todos esses sentimentos que eu estou trazendo para vocês. Vou dar uma respirada, que eu tô falando sem parar. O medo também é um sentimento bastante relatado, né? Ele é considerado também uma resposta natural, a gente pode até colocar ele na mesma categoria da ansiedade, né? E ele causa até o pânico, né? O medo e pânico, né? O medo é uma reação normal, o pânico, ele pode até causar alguma desorganização, alguma perda de contato com a realidade temporária. Quando uma pessoa entra num estado de pânico, ela muitas vezes entra em contato com pensamentos obsessivos que não necessariamente têm a ver com a realidade. Se alguém de vocês já teve uma crise de pânico, vocês sabem que os pensamentos que passam pela cabeça, eles são recorrentemente ligados a uma coisa muito ruim, a possibilidade de uma coisa muito ruim
acontecer. Geralmente ele está ligado ao medo da morte, da própria morte, né? Ou da morte de alguém próximo. E eu digo que é um pensamento distante da realidade, porque às vezes ele aparece fora desse contexto de risco de morte de um familiar de fato. E o pensamento é tão forte que a pessoa tem certeza absoluta que ela vai morrer ou que alguém vai morrer, mesmo que não tenha nenhum dado da realidade que demonstre isso. Então, esse momento esse momento que causa pânico ele demanda, né, uma conduta diferenciada da equipe, dos profissionais. Ele vai ser necessário que a gente auxilie o familiar a vivenciar essa estadia no hospital, esse processo de adoecimento do familiar de uma forma mais saudável, dessa forma que eu estou dizendo, com um pouco mais de aceitação, com um pouco mais de naturalidade, com resiliência, certo? Aqui, nesse momento, nessa parte do texto, as autoras começam a relatar sentimentos positivos. Olha só que bom. Não tem só sentimentos negativos. Entre os sentimentos positivos que elas trazem, tem confiança e segurança, por exemplo. E eles estão relacionados com a confiança no tratamento que está sendo oferecido para o familiar. Então, mais uma vez, olha como é que é importante o familiar e o paciente terem confiança na equipe, terem confiança no trabalho de vocês, né? E confiança não tem a ver só com nunca cometer nenhum erro. Tem a ver muito com a honestidade com que você traz as situações para o paciente, né? Não tem como a gente fantasiar uma realidade para que ela seja menos dolorosa para o paciente ou para o familiar, né? Muito pelo contrário. Se a gente traz uma fala, um fato que não é real, quando a realidade vier à tona, a confiança está totalmente fragilizada, né? Inexistente praticamente. Então, é muito importante manter esse vínculo, essa confiança com a família também, além do paciente. Então, esses sentimentos são relacionados com essa confiança na equipe. Ela traz aqui também, não só com as falas, mas quando você vai visitar o paciente e você vê que constata que o cuidado que está sendo dado para ele é um cuidado realmente um cuidado de qualidade, uma assistência onde existe uma atenção ao paciente, né? E aí elas relatam tudo isso, tanto em situações de melhora do paciente, como, por exemplo, uma pessoa relatou o seguinte: eu estou muito feliz porque eu vim visitar e ela abriu os olhos para mim. Eu estou muito contente, quer dizer, o resultado está sendo gratificante. Então, ela está falando de uma melhora do paciente que ela acompanha, que é familiar dela. E outra questão que pode estar relacionada, que é a da confiança, ela diz assim: eu me sinto confortável por saber que ela está sendo bem cuidada. Aqui ela está recebendo o melhor tratamento, então eu me sinto aliviada. São essas falas, né, que trazem para a gente essa ideia, que a confiança na equipe tem tudo a ver com sentimentos positivos na UTI. E aí aqui ela traz um ponto que eu já falei para vocês, que vocês, enquanto profissionais de saúde, estão habituados com esse ambiente do hospital, mas que isso não é de hábito dos familiares, então que dá essas explicações sobre as rotinas, sobre os procedimentos, sobre o funcionamento daquela estadia do paciente, ajuda muito a construir essa confiança e a reduzir os problemas que eles estão vivenciando, reduzir esses sentimentos negativos.
A insegurança também aparece no mesmo contexto. A fala que é trazida é: a gente não se sente bem, eu não sei, eu não me sinto bem, eu não vou dizer que eu me sinto bem porque ele está sendo bem tratado, porque eu não me sinto, eu fico constrangida, eu fico mal mesmo. Então, mesmo o paciente sendo bem tratado, nesse caso aqui, existe uma insegurança, né, por conta desses outros aspectos que eu já falei, né, da falta de familiaridade com o ambiente, principalmente, mas mais uma vez ela ressalta que a interação de qualidade com a equipe pode auxiliar, né, nessa melhora, a partir de um compromisso com essa família que você demonstra, de uma empatia em relação ao paciente, né, e tudo isso constrói uma relação melhor. Outro sentimento positivo daí a fé e a esperança, né? A fé geralmente está relacionada à religiosidade, né? A fé em Deus mesmo. Então, as falas são relacionadas a estou pedindo a Deus que ele saia da UTI o mais rápido possível. Com fé em Deus, tudo vai acontecer bem nessa cirurgia. Então, estão relacionadas mais à religiosidade, né? A esperança também tá relacionada um pouco a isso. E essa religião, ela oferece muito uma rede de apoio, uma forma de apoio, de alguma forma, para a família, né? Muitas vezes as pessoas se apoiam na religiosidade para lidar com esse tipo de momento, para ter um pouco de paz, para ter um pouco de tranquilidade. E isso não é um problema, mas a gente precisa tomar cuidado, porque isso precisa partir do paciente, né? A gente, como profissional de saúde, a gente não pode confundir a nossa religião com a forma que a gente vai acolher a pessoa, né? Então, a confiança do paciente e do familiar tem que estar no nosso trabalho, não em Deus. Ela pode estar em Deus, se for uma crença dessa pessoa, mas não sou eu que tenho que dizer isso para ela. Se ela confia em Deus, se ela tem uma fé, tudo bem, isso não vai atrapalhar em nada o tratamento e é uma escolha dela. Mas eu, enquanto psicóloga, vocês, enquanto futuras enfermeiras, a confiança da pessoa tem que estar no seu trabalho, na sua honestidade, no seu vínculo com ela, né? Por quê? Porque se der alguma coisa errada, né, a gente está sendo realista, né? E diante da religião, diante desses planos de Deus que essa pessoa acredita, a gente não tem controle sobre isso, né? A gente não tem como prometer coisas baseadas na nossa fé. Então, por isso, é uma questão que exige um pouco de cuidado, né? Cada um pode ter a sua fé, a gente pode ter a nossa fé, mas isso não pode, de forma alguma, interferir no nosso trabalho, né? E, por último, um sentimento não um sentimento, mas uma fala, uma categoria que foi trazida, é que o que a pessoa estava sentindo era inexplicável. Ela não conseguia descrever o que ela sentia dentro da realidade de ter um familiar na UTI. Então, podemos perceber que é bem angustiante e bem difícil essa experiência, né? Eu nunca passei por essa experiência de ter um familiar meu na UTI, mas o simples fato de saber que alguém da nossa família está doente já causa angústia. Então, a gente pode pensar nesse sentimento de uma forma intensificada, se for um caso mais grave e se for um caso de UTI, né? Nas considerações finais, na conclusão do texto, ela só retoma tudo isso que foi falado e ressalta a importância da comunicação e do vínculo, que acho que espero que vocês já estejam carecas de saber, né, que é uma coisa que eu venho repetindo todas as aulas. Essa disciplina é baseada quase que
praticamente toda nesses dois pontos, na comunicação com o paciente e na relação interpessoal com o paciente, com o familiar, né? Então, acho que vocês já estão familiarizados com isso, minimamente na teoria. Agora eu queria ouvir de vocês, já que não tem experiências, que tipo de sentimentos que essa realidade que eu apresentei para vocês trouxe? Como que vocês se sentiram se imaginando nessa situação? Pode ser na situação de profissional, pode ser na situação de familiar. Como que tá para vocês pensar nesse momento? O que vocês conseguem trazer? Quem quiser pode abrir o microfone, se não quiser pode escrever no chat mesmo, não tem problema. Oi, Oi, tá me ouvindo? tô ouvindo, pode falar. Bom, eu passei um caso familiar, né? Quando minha prima foi internada na UTI, Uhum, aí por ela ser de menor, né? Aí poderia dormir lá acompanhante. Aí eu uhum, fiquei lá com ela, é, acho que 2 dias, que era no sábado e no domingo, fiquei lá com ela, e assim, lá é uma coisa que eu não sei se eu levava pro meu lado familiar ou olhava, tipo, por outro lado, né? Que, tipo, vinha os enfermeiros lá para falar como que ela tava, como que, tipo, falava cada coisa. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta de explicar tudo isso que o paciente tem, que ele tá passando? Tipo, todos aqueles aparelhos, ele explicava o que era, para que era, aí falaram que era para me ficar segurando, esqueci aquele negócio que faz de inalação, tem um nome ou só isso? aham. Então, Eu falaram que não era, sei. eu não sei o nome, só sei que eles falaram bem assim, que era para me ficar segurando aquele negócio de inalação, né, porque lá na UTI, ela tava com tava com começo de pneumonia, né? Aí precisava fazer a Uhum, inalação. Aí eu fui, segurei aquilo lá, né? Aí, tipo assim, começou a secar a água, né? A água não, o uhum, medicamento que tava lá, né? E eu, assim, aham, não sabia nem como desligar. Eu falei, meu Deus, será que é isso que eu quero para minha vida? Porque, assim, foi uma coisa, e foi, não faz muito tempo não, né, que aconteceu isso. Falei, meu Deus, eu não sei nem desligar esse aparelho aqui, uma coisa fácil, né, e antes da minha tia ir embora para trocar o horário lá comigo, né, ela ainda tinha falado lá pro pessoal, essa aqui vai ser nossa futura enfermeira, tá estudando enfermagem. Parece que o pessoal, tipo assim, você consegue fazer isso? Tipo, não sei se estavam me testando, não sei o que estava fazendo. Eu fiquei, tipo, muito acanhada, muito com vergonha, porque, tipo assim, eu não sabia nem de ligar o negócio lá, né? E já tinha secado já. E minha prima começou a se virar o olho, né? Por conta que eu acho que ela tinha percebido, né? Que tipo, não estava saindo mais aquela fumacinha lá. Aí eu aham, tive que chamar um técnico, aí que o técnico foi e falou para mim, olha, esse daqui tinha um cano assim, que tinha de 1 ml até 5, aí tinha que virar ele lá, aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu. Se bem que quando depois que se forma, né, tipo, tem numa área que você escolhe, né? E eu queria sim, tanto na UTI ou na urgência e emergência, né, no SAMU, mas eu não sei não, porque lá é assim, bem, como que eu vou falar? Bem triste, porque tipo, todas as pessoas ali, a maioria estão desacordadas, estão sedadas, e assim, lá do quarto só minha prima, né, que tava acordada, assim, aí uns acordava, tipo assim, ficava tipo, se confusa. debatendo, né? Aham. Ficava se debatendo, ficava gemendo, gritando. Aí eu. Aí, graças a Deus, a próxima vez que eu fui lá, ela já tinha saído da UTI, aí já foi no quarto e foi bem mais tranquilo. Só. Você percebe que ser estudante da área da saúde já te dá uma responsabilidade muito grande, né? Sua família já esperava que você, essa daqui vai ser futura enfermeira, né? Então já Né? tem um peso.
né? As pessoas já estão esperando que você saiba o que fazer. Né? Aí foi até um enfermeiro lá, né? Ele formou lá na Univag, né? Aí ele perguntou qual semestre que eu tava, né? Aí eu falei, foi semestre passado? Eu falei assim, olha, eu tô fazendo 2 semestres juntos, eu tô fazendo o terceiro e o quarto, porque eu vim de transferência de curso, aí bateu algumas matérias, aí, tipo, tem matéria que eu tô avançada e tem matéria que eu não tô avançada, então eu digo que eu tô mais no terceiro para do quarto, né? Aí ele, então você já aprendeu isso, já sabe isso, que não sei o quê, aí eu ficava assim, tipo, lá parece que dá uma apresentação. Tipo, você sabe, só que dá um branco, assim, e ainda quando minha tia saiu, né, minha tia ainda parece que fez questão de falar, essa aqui vai ser nossa futura enfermeira, era estudo de enfermagem, eu fiquei assim... Foi quase uma prova, né? Uma aula do estágio, que a professora está lá vendo o que você está fazendo, mandando o que é para fazer, né? Foi mais ou menos isso. E eu já não tinha contato com um hospital, né? Assim, não tinha estágio. Tipo, nos projetos, o pessoal, a turma vai em hospital, né? Só que eu não tive nenhum projeto. Aí meu projeto eu tô tendo agora, então, tipo assim, foi meu primeiro contato lá dentro, né? Lá na UTI, assim, eu nunca tinha entrado. E, tipo, foi uma coisa assim muito assustador, porque, tipo, tem milhares de aparelhos, tem um monte de fio, assim. Eu falei assim, meu Deus, você precisa saber tudo isso, tipo, cada funcionamento. Pelo menos o enfermeiro foi explicando lá pra mim, quando ele acabava de falar, eu já tinha esquecido que tinha começado a falar. Mas olha só, tudo que você falou, agora que vocês estão na metade da faculdade, né? Agora que vocês estão na metade do curso. Sim. Se você não teve experiência com isso ainda, né? Não tem como você saber. Se ninguém nunca te explicou sobre isso, né? Não tem como você saber. A partir desse momento que você vai ter mais contato com a prática, é que você vai entender como é que funciona. E eu vou te falar uma coisa, na psicologia tem um monte de coisa que eu não sei também. Tem um monte de coisa que eu aprendi na faculdade, mas eu não lembro, né? E a gente só vai guardando as coisas daquilo que está na nossa prática. Então, por exemplo, agora eu dou aula de algumas disciplinas, e desse assunto que eu falo na disciplina, eu lembro bem, eu sei, eu consigo conversar com as pessoas, consigo resolver problemas. Agora, se você pedir para eu falar de uma disciplina que não é minha área, que não é uma coisa que eu estudo sempre, não é da minha prática, eu não lembro. E tudo bem, não precisa lembrar de tudo, ninguém vai saber de tudo, né? Como você falou, a gente vai se especializar em alguma área, né? E acho que é legal essa experiência até mesmo para você vivenciar e ver, bom, será que é isso mesmo que eu quero? Porque olhando sem conhecer, às vezes a gente tinha uma cabeça. Exatamente. E quando você estiver lá na prática, pode ser que você tenha facilidade com tudo isso e seja um lugar que realmente você quer estar, né? Mas obrigada por compartilhar sua experiência. Eu adoro quando vocês compartilham experiências. E vocês, meninas, vocês querem falar alguma coisa? Carol e Rafaela? Me responde pelo menos no chat, falando que não, para não achar que vocês estão assistindo novela enquanto eu estou aqui falando sozinha. Rafaela disse que não tem experiências para compartilhar. Compartilhar essa experiência também, esses sentimentos, também é um exercício de comunicação, de aprender a falar dos seus sentimentos, contar como que você se sentiu. Por isso que eu peço para vocês falarem, uma oportunidade de desenvolver essa habilidade. A coisa mais difícil para mim nessa disciplina é que comunicação a gente não ensina com teoria, a gente ensina com comunicação, né? Então, por isso que eu peço para vocês se exporem e falarem algumas coisas em algumas aulas, em alguns momentos específicos, certo? Às vezes eu até tenho, professora, mas, nossa, parece que toda merda acontece comigo. Cada coisa que eu faço, fico até com vergonha de relatar. Sempre que você se sentir à vontade, você quiser, você pode relatar, que não tem problema nenhum, tá? Essa aula também é para isso, certo? Então, só reforçando, tentem assistir, ouvir os podcasts lá sobre sexualidade, que eu sinto que esse é um assunto que vai ser bastante
presente na vida de vocês, não só na vida profissional, né? E é importante a gente ter um pouco de naturalidade ao lidar com esse assunto, que ajuda a gente a sair de várias situações, né? Como a que você mesma contou na aula passada, com a sonda do paciente, né? Ah, você ainda lembra? Claro. Ai, ai. Então tá bom, meninas. Vocês querem trazer mais alguma dúvida, algum comentário? Professora, eu Senão eu só vou tenho uma encerrar. dúvida. É Ah, aquele fala. podcast, sei lá o que é, que a senhora postou? É aqueles textos, tipo, Ah. para ler, é para fazer alguma coisa a mais do que ler, ou só eu fiquei meio boiando? Não, da última aula é só para ler o texto, que era o texto da aula passada, né? Que a gente finalizou. Eu já tinha colocado ele lá antes, né? Então, Aham, eu tinha colocado ele para a aula passada. Então, é ler aquele texto, a chamada com a gravação da nossa aula tá lá também. E aí eu deixei os podcasts como sugestão para vocês ouvirem. Aí você pode escutar se você quiser e do assunto que você quiser. E aí, se você quiser falar sobre isso, aí você pode falar na próxima aula, ou pode me mandar um e-mail, pode mandar mensagem no Ava sobre o podcast, mas não é uma tarefa, uma atividade, né? É uma sugestão de atividade. Se quiser, pode trazer e eu estou disponível para conversar sobre. Senão, você pode ouvir e conversar com outras pessoas, né? Com alguma amiga, família, enfim, com quem você se sentir à vontade. Ah, eu pensei que era para relatar e para enviar. Falei assim, mas eu não deixo nenhuma aba aberta. Daí eu fiquei preocupada. Falei assim, será que eu tô no caminho Não, errado? não. Não, fique tranquilo que você não está no caminho errado. Então tá bom, meninas. Vou encerrar aqui. Semana que vem a gente se encontra. Deixa eu ver o que vai. Ah, eu vou colocar o material com antecedência no Ava e vocês veem, mas pode seguir o plano de ensino que tá lá os nossos próximos assuntos, tá bom? Uhum. Então, um beijo para vocês. Tá Se bom, prof. cuidem Obrigada. e de nada, imagina.